Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 3 de Neemias é um relato detalhado da reconstrução dos muros de Jerusalém, uma obra crucial para a segurança e identidade do povo judeu após o retorno do exílio babilônico. Este capítulo não apenas narra a reconstrução física das muralhas, mas também destaca a colaboração entre diferentes grupos e famílias, refletindo um forte senso de comunidade e dever espiritual. No início do capítulo, vemos Eliasibe, o sumo sacerdote, liderando os sacerdotes na reconstrução da Porta das Ovelhas. Esta porta tinha grande importância, pois era por onde entravam os animais destinados aos sacrifícios no templo. A dedicação dos sacerdotes a esta tarefa mostra o zelo religioso que impulsionava a reconstrução. Além disso, a consagração das portas e seções dos muros por eles é um indicativo de que a obra era vista como um ato sagrado. Os habitantes de Jericó reconstruíram ao lado de Eliasibe, seguidos por Zacur, filho de Inri. Este padrão de colaboração continua ao longo do capítulo, onde diferentes famílias e grupos assumem responsabilidades por partes específicas do muro, refletindo uma organização eficiente e um esforço comunitário notável. Este modelo de trabalho, com líderes locais e famílias envolvidas na obra, destaca a importância do papel de cada indivíduo na restauração da comunidade. A Porta do Peixe, reconstruída pelos filhos de Hassenaá, era provavelmente usada para o comércio de peixes trazidos do mar Mediterrâneo e do Rio Jordão. Este detalhe revela a importância econômica desta porta para Jerusalém. A seguir, os tecoitas, que apesar de não serem de Jerusalém, contribuíram significativamente para a obra, ainda que seus nobres não tenham se envolvido no trabalho. A falta de apoio dos nobres tecoitas contrasta com a dedicação do resto do povo, mostrando que nem todos estavam igualmente comprometidos com a reconstrução. Muitos dos trabalhadores mencionados no capítulo não eram construtores de profissão. Vemos ourives, perfumistas e comerciantes participando da reconstrução. Esta diversidade de trabalhadores sublinha a unidade do povo judeu em torno de um objetivo comum, transcendendo as ocupações e habilidades individuais. A participação de perfumistas, por exemplo, pode parecer incomum, mas demonstra que todos os segmentos da sociedade estavam dispostos a contribuir com a restauração da cidade. A reconstrução da Porta Velha, realizada por Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besódias, é seguida pelo trabalho de homens de Gibeão e Mispa, que também eram de cidades fora de Jerusalém. A contribuição dessas cidades vizinhas enfatiza o impacto regional da reconstrução e a solidariedade entre os judeus, independente de suas localidades. A Porta do Vale, a Porta do Monturo e a Porta da Fonte são outros pontos cruciais mencionados no capítulo. A Porta do Vale, reconstruída por Hanum e os habitantes de Zanoa, era essencial para o acesso ao Vale do Cédron. A Porta do Monturo, que ficava perto do depósito de lixo da cidade, era uma área menos prestigiada, mas igualmente importante, reconstruída por Malquias, filho de Recabe. A Porta da Fonte, próxima ao tanque de Siloé, era vital para o abastecimento de água. O capítulo também destaca a importância das muralhas como proteção contra inimigos e simboliza a restauração da identidade e dignidade do povo judeu. Durante o exílio babilônico, Jerusalém havia sido saqueada e suas muralhas destruídas, o que deixou a cidade vulnerável e desmoralizada. A reconstrução das muralhas, portanto, não era apenas uma questão de segurança, mas também de restauração da fé e do orgulho nacional. O versículo 32 menciona o trabalho final dos ourives e comerciantes, completando a reconstrução entre a Porta da Guarda e a Porta das Ovelhas. Este fechamento do circuito ao redor de Jerusalém simboliza a totalidade da restauração, onde cada parte da muralha foi reconstruída com a contribuição de todos os segmentos da sociedade. Historicamente, a reconstrução das muralhas sob a liderança de Neemias ocorre no período pós-exílico, por volta do ano 445 AD, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Neemias, que era copeiro do rei, recebeu permissão para retornar a Jerusalém e liderar a reconstrução. A permissão do rei e o fornecimento de recursos necessários para a obra indicam uma política persa de apoio à restauração das cidades conquistadas.
possivelmente para fortalecer suas fronteiras e assegurar a lealdade dos povos subjugados. Os costumes da época incluíam uma forte dependência de alianças e favores entre os líderes locais e os poderes imperiais. A relação de Neemias com o rei da Pérsia é um exemplo disso, onde sua posição na corte lhe deu acesso e influência para obter o apoio necessário. Além disso, a prática de consagrar construções importantes, como vimos com os sacerdotes consagrando as portas e seções dos muros, era uma forma de afirmar a presença e bênção de Deus sobre a obra. O uso de diferentes portas para funções específicas, como a porta das ovelhas para os sacrifícios e a porta do peixe para o comércio, reflete uma organização urbana detalhada e funcional, que era comum nas cidades antigas. Estas portas não apenas serviam a propósitos práticos, mas também possuíam significados simbólicos e religiosos importantes para o povo. O relato de Neemias, capítulo 3, é um testemunho do poder da unidade e da fé na realização de grandes obras. A diversidade dos trabalhadores, a liderança espiritual e administrativa e a organização eficiente são lições valiosas para qualquer comunidade. Além disso, a história destaca a importância de cada indivíduo, independentemente de sua posição ou profissão, na construção e fortalecimento da sociedade. A restauração das muralhas de Jerusalém não foi apenas uma tarefa física, mas também um processo espiritual e comunitário. A consagração das portas, a participação de todos os segmentos da sociedade e a colaboração entre cidades vizinhas mostram uma comunidade unida em torno de um objetivo sagrado e comum. Esta obra não apenas restaurou a segurança física de Jerusalém, mas também renovou a fé e a identidade do povo judeu, solidificando seu compromisso com Deus e uns com os outros. Portanto, Neemias capítulo 3 é um exemplo inspirador de liderança, fé e unidade comunitária. A reconstrução das muralhas de Jerusalém é um símbolo poderoso de restauração e renovação, tanto física quanto espiritual, que ressoa através dos séculos como um testemunho do que pode ser alcançado quando um povo se une em torno de um propósito divino. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.